A paz do Senhor, galera! Tudo bem? Tá começando o primeiro episódio do Pode Falar com Cristo! Olha, gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Rafaela Saab e hoje eu tô aqui junto com a Raíssa Patrício, que é minha colega aqui, vai trabalhar junto com a gente. Fala aí, dá um oi pra galera, Rai. Oi, gente! É isso aí! E é uma alegria poder te receber nesse primeiro podcast. Antes de eu apresentar a nossa convidada maravilhosa, usada por Deus, terramonto, eita glória, que dá até vontade de falar em língua estranha. Você não liga não, tá? Aqui é a Assembleia de Deus, então falar em língua estranha é uma coisa super normal. Antes de apresentar a nossa primeira convidada do podcast maravilhosa, que, gente, é muito terra, é muito manto. Olha, a gente fica até emocionado. Eu quero pedir pra você ativar as notificações, se inscreva no nosso canal, né? E vai ser uma bênção. Curta, compartilhe e você que se sentir à vontade pode vir pra Campo Limpo, porque, ó, aqui tem espaço pra você. E compartilha com mais pessoas, viu, gente? Pra alcançar vidas. Isso aí, você não pode deixar de compartilhar, Exato. porque Jesus é o objetivo principal. Afinal de contas, pode falar de Cristo. Bom, vamos apresentar a nossa linda convidada. Bom, então, Dani, conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória, sua idade, enfim. Bom, a minha história, eu quero começar aqui dizendo que eu tenho 24 anos. 24 anos eu comecei com Cristo, na caminhada com Cristo muito cedo. Muito cedo. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 12 anos. 12 anos, desde então, me apaixonei por ele. E tô aqui até hoje. Ele é irresistível, né? Demais. Ele chama, você não consegue resistir. Tem gente até que tenta, né? Um pouquinho, mas não dá. No fim das contas, não consegue. No fim das contas, a gente, né, é pego por ele. Conta um pouco da sua história, assim, de conversão, que ele te chamou, mas, assim, a gente sabe que a gente tem uma história no mundo e quando Jesus chamou, por exemplo, o que marcou você nesse chamado? Foi uma palavra que você ouviu? Foi um louvor? Foi uma ministração? Ou foi alguém que te entregou um folheto e você, vou nessa igreja aqui, bora ver no que vai dar? Não, foi uma mensagem. Eu fui convidada para ir em um culto de jovens, inclusive, e eu lembro que eu estava naquele culto e eu levei uns amigos e naquele dia Deus estava usando a ministra da noite e a mensagem que ela trouxe foi João 4, acerca da mulher samaritana. E ela falava que uma vez que nós encontramos a Cristo, nós acabamos deixando tudo aquilo que nós achávamos ser importante. E naquela mensagem ela falava que o Senhor tinha uma boa obra para fazer na minha vida, na vida de quem Ele estava, e aquela palavra ardeu no meu coração. Então depois daquela palavra eu falei, eu senti algo muito bom. Se em uma palavra eu senti algo muito bom, imagine o que eu não possa sentir, frequentando sempre. E desde então o Senhor foi fazendo a obra. Eita, Glória. Quantos anos você tinha quando você descobriu esse Jesus, assim? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Uau. E assim, eu achei muito interessante você contando a história, porque a gente vê assim que um convite faz toda a diferença na vida de alguém. Entendeu? Você às vezes convida alguém pra vir num culto e fala assim, a pessoa não vem. Cara, a pessoa vem e te surpreende. Literalmente. E aí você vê assim, e pior, se você tem uma responsabilidade no culto, que a pessoa vai te ver. Entendeu? Aí você fica assim, meu pai, o que será que essa pessoa vai pensar? Mas, ao mesmo tempo, quando você chega e a palavra ela é ministrada, é o que você falou, ela é irresistível. Então, você sente Deus ali de uma forma extraordinária e que bom que você quis viver isso tudo com Deus. E como que foi você criando a sua intimidade com Deus? Porque você falou que você conheceu Jesus e você queria ouvir mais sobre ele. Sim. Mas e quando você, além de ouvir, soube que você podia falar com ele e receber diretamente dele, sem intermediadores? Foi muito louco, porque eu comecei a cultuar e de imediato eu me encantei pelo Ministério de Louvor. O primeiro ministério que nós acabamos visualizando. E quando eu me encantei, eu falei, eu quero participar do Ministério de Louvor. Por que não? Vai que. E ali
eu falei com o pastor, pastor, eu quero participar do Ministério de Louvor. E nisso, ele falou assim para mim, vamos orar. Então, o fato de eu querer participar, ele já me apresentou a oração. E aquilo acabou me gerando uma curiosidade. Por que eu tenho que orar para participar de um Ministério de Louvor? Eu lembro que eu orei. Passaram-se 4 meses. Quando eu pedi para participar do Ministério de Louvor, ele disse assim para mim, o Senhor falou que não é o teu chamado. Eu lembro que eu fiquei muito furiosa, que eu falei, mas eu orei tanto para isso. Confronto de primeira, meu Ele pai. olhou para mim e falou assim, se eu fosse você, eu glorificava a Deus, que isso te serviu para ter vida de oração. Aí eu percebi que, de imediato, eu orei para participar de um Ministério de Louvor. E depois eu percebi que a oração me fazia ter acesso à presença dele. Show. Meu Maravilhoso. Deus. Meu Deus, já dá vontade de chorar aqui, de falar, né? Fala aí, Rai, faz as suas perguntas também. Dani, como você falou quando você se converteu, você tinha só 12 anos. Uhum. E eu, como adolescente, sei como é difícil a caminhada cristã, sendo adolescente, indo pra escola. Eu queria que você me contasse um pouco como foi pra você, sua experiência. Eu confesso que, a princípio, foi um pouco desafiador. Porque nós temos 2 realidades totalmente diferentes. Uma coisa é nós estarmos no ambiente do culto, recebemos uma palavra, nós acabamos tendo um comportamento ali dentro. E o meu problema era pegar tudo aquilo que eu recebi e ter o mesmo comportamento, já seguindo a Cristo, na escola. E a presença de Jesus, ela nos confronta de tal modo que alguns ambientes ou algumas conversas já não me cabia mais. E literalmente o Espírito Santo acaba te convencendo daquilo que Paulo vai dizer, que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí na escola, por ser adolescente, eu percebi que o Espírito Santo começou a me incomodar. Então aquilo que para mim iria ser tão dificultoso já não era mais. Porque eu falava, eu já não posso tá nessa roda, eu já não posso falar isso, fazer aquilo. Quando eu percebi aquilo que eu achei que ia ser tão desafiador, já não era mais. Porque eu lembrava, se eu estar ali ou falar isso, vai me fazer perder a presença dele. Então, ele foi me ensinando a como dirigir em cada área da minha vida. A como me importar. Show. Assim, desculpa, mas cortei até aqui, mas pensar assim, o que você estava falando aí sobre você entender o chamado de Deus na sua vida e você entender a voz do Espírito Santo para entender que aquele não é o seu lugar. Exato. E aí eu acho que quando a gente fala, principalmente a gente tem um público aqui vasto, né? Adultos, adolescentes, crianças, enfim. Como você entende que Deus está falando com você? É algo no seu coração? É uma certeza? É uma voz que você escuta? Como que... É um incômodo muito grande. É literalmente você falar assim, parece loucura. É como se fosse uma luzinha que ficava no escuro fazendo assim, ó. Uma voz que você fala, essa voz não sai da minha cabeça. É quando você vai fazer, aí o Espírito Santo vem e fala, não. Aí você pensa, será que é loucura? Será que eu tô ficando... Não, porque Exato. Eu tinha esse comportamento. Só que ele trabalha tão bem, mas tão bem, que no fim você fala assim, não foi eu. Foi ele. E a Bíblia fala que ele faz o homem querer e o efetuar. A gente acaba querendo não estar, querendo não fazer. Aí você fala, mas eu não vou conseguir. Você acaba efetuando porque ele trabalha muito bem. Mas é aquilo também. Quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu ficava falando, gente, não é possível. Isso é coisa da minha cabeça, eu tô ficando louca. Isso é real. E eu acho que são pequenas coisas. É que você falou, isso te deslumbra também. Exato. Isso. As várias formas de Deus se apresentar pra você. Te faz querer mais. Faz. Não, eu acho isso incrível, porque pra mim também foi assim. Só que, além da voz do Espírito Santo sempre guiando você e dizendo, não faça isso, não faça aquilo, ou não esteja nesse meio, ou não converse sobre esse tipo de assunto, eu acho que o mais incrível é quando Deus começa a falar pra você, tipo, você tá num ônibus bem quietinha lá na sua, e o Espírito de Deus fala assim, diz pra alguém que eu amo ela, e você fica, eu tô ficando louca, eu não conheço essa pessoa, eu tô no meio da rua. O que você faz? Você fala, você não fala, e aí começa, eu acho que cada um, Deus tem um jeito de pegar. Sim. Verdade. E aí eu acho que, por exemplo, comigo, eu tenho um medo de eu chegar no céu e Jesus me fazer aquela pergunta, me mostra as suas mãos. E ele não encontrar nada.
Então, assim, quando eu penso nisso, eu falo assim, eu preciso apresentar alguma coisa pra Jesus. E aí Jesus começa a trabalhar comigo, meio que a duelar ali o meu espírito, o meu corpo, a minha alma, tudo, o meu medo, a minha insegurança, Sim. pra poder fazer isso. E falando de insegurança, não é por um mero acaso aqui, como que é, você sendo tão jovem, lidar com o público, porque é muito grande, você vai a muitas igrejas, ministra para um monte de pessoas, e a primeira palavra, assim, acho que start, que todo mundo sempre fala é, eu tenho medo, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Como superar isso e como que foi pra você? Você sempre gostou disso? Ou como que você entendeu que você foi chamada para ministrar a palavra de Deus? Olha, na questão do comportamento de não ter timidez, para mim isso não foi tanto problema, porque eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu digo que Jesus ele foi na área certa. Tem pessoas que ela tem muita vergonha ao falar, vergonha em apresentar na escola um trabalho. Não, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu queria aparecer. Eu sempre tive na minha cabeça que não é visto, não é lembrado. E eu preciso ser vista e ser lembrada. Então, isso foi muito mais fácil para Jesus trabalhar. Só que quando você acaba tendo responsabilidades na casa de Deus, e quando você está de frente de um povo e diante de um altar para poder ministrar, você percebe que por mais que você seja tem boa comunicação, você percebe que não é nada sobre você. Exato. Literalmente é aquilo que Moisés vai dizer assim, mas se me perguntarem, eu vou dizer assim, diga que o eu sou te enviou. Então, né, lá em cima você percebe que a sua timidez, o seu medo, tudo aquilo que te trava, o eu sou faz você falar. Você percebe que é aquilo que ele falou pro profeta, para você abrir sua boca que ele vai te encher. É muito sobre ele. Existe uma palavra na Bíblia que literalmente descreve tudo que nós vivemos, porque dele, para ele são todas as coisas. Não é sobre nós. Aí a gente desce depois de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, e você fala, não foi eu. É ele. Literalmente é graça, é ele. Purinho, né? Literalmente. E é engraçado porque isso também acontece quando a gente ministra. Você tá, às vezes, indo num rumo, você prepara, obviamente, ali o seu esboço e tal, você tá com ele na cabeça, de repente o Espírito Santo começa a mudar tudo. E é muito louco, porque quando você vê isso, você percebe que literalmente você não manda em nada. Eu tenho o costume de dizer que quando nós subimos no altar, nós subimos achando que nós sabemos de muita coisa. Sim. Mas quando ele vem, você fala, eu não sei de nada. Exato. Eu não sei falar, eu não sei nem falar. Exato, a experiência própria foi a minha. Eu cresci numa cristão, vi minha mãe dirigindo milhares de cultos. Aí a pastora fez uma reunião e falou assim, Raíssa, você vai dirigir o culto. Eu sei o peso que tem isso, mas eu fiquei em choque. Falei, não, eu sei, acho que eu já sei mais ou menos como eu vou fazer. Você pisa o pé no altar, você esquece tudo. Fala, meu Deus, o que eu faço agora, Senhor? Me capacita, porque senão eu não consigo. Você percebe a dependência que você tem dele. Por mais que nós, de uma mensagem, de uma oportunidade, seja para ensaiar, cantar um hino ou pregar, você lê a palavra, você prepara uma mensagem, mas você percebe que não é sobre o que você sabe. Eu acho que é isso que faz também a nossa perna tremer, né? Porque assim, você sabe que você não tá falando de você. E você quando tem que você estudar perde- muito bem a pessoa com quem E você existe vai... um risco, porque quando você perde aquele frio na barriga, você percebe que você já não precisa dele. Exato. E aí tá o grande erro. É Nosso verdade. conhecimento literalmente não nos leva... nos leva a lugares grandes, mas o nosso conhecimento às vezes nos limita muito de deixar Deus trabalhar, porque nós subimos e é onde nós acabamos enchendo, dizendo, eu sei. Se me chamar pra pregar, eu tenho palavra. Quando você descobre que você não tem nada. Você literalmente é uma lata. E quem ecoa o som é ele. É isso, perfeito. Não, eu acho que assim, é tudo. Eu acho que de um convite, os primeiros convites que eu recebia pra pregar, o pessoal fala assim, você prega. Eu falo, não prego. Exato. Aí, e Jesus falando, eu acho que isso é engraçado, porque Jesus ele já vinha falando, Jesus ele te promete as coisas e você precisa dar um start no seu ministério. Exato. Então, assim, Jesus vinha dizendo, eu vou parar de te usar só no louvor e vou começar a te usar na palavra. Eu falava, amém, Jesus, eu quero. Mas quando vinha me perguntar se eu queria pregar, se eu pregava, eu falava, nunca, sangue de Jesus tem poder. Eu prego na parede aqui, tá resolvido o meu problema. Agora, pregar, não, eu sei dizer que Jesus salva, cura, liberta. E aí minha mãe começou a me dar uns starts também, falar assim, ó, não diga que você não sabe pregar o que você não prega. A gente saber, a gente nunca vai saber, é o que você falou. Você sempre vai ser dependente de Deus. Mas você tá começando uma jornada e tal, então não rejeita. Então, assim, algumas vezes eu tentei fugir e Deus sempre falando assim comigo, como é que você quer
que eu haja na sua vida. Se você Se não você enfrentar. não quer me dar lugar. Exatamente, se não Exato. enfrentar os seus medos. É muito louco. A primeira vez que eu subi em cima de um altar pra ministrar, eu participava do grupo de adolescentes e eu tinha uns amigos do ministério e do grupo. Tá? Aqueles que nós somos, acabamos chegando sendo mais chegados. Por mais que você não queira, mas sempre tem aquele que você é mais chegado. E eu tinha 3, eu lembro que foi num sábado, ia ter culto de jovem, e o culto começava às 7h30. Nós ficamos protelando, em vez de chegarmos no horário acordado para começar o culto, nós chegamos muito tarde. Eu lembro que eu cheguei lá no culto e a líder disse assim, para nós 4 que chegamos atrasados, você vai abrir o culto? Ela esperou nós chegarmos. Você vai abrir o culto, você vai ler a palavra oficial, você vai ministrar a oferta e você vai trazer a mensagem. Mas eu não sei, só que isso vai te fazer aprender a ter compromisso. E eu lembro que a primeira vez que Deus pega quem tá na brecha, né? eu lembro Você não que a precisa mensagem foi saber. sobre Daniel, na cova dos leões. Eita eu terra. coloquei Abraão dentro da cova, mas deu certo. E aquilo me fez entender que Mas isso que é eu preciso gostoso, estar né? preparado. É. Literalmente, e oportunidades são únicas. Se ela não tivesse me dado essa oportunidade, eu não iria entender que eu preciso ter compromisso, ler e realizar aquilo que ele tem pra mim. Perfeito. As oportunidades, a minha mãe sempre fala, as oportunidades são carecas, eu preciso agarrá-las pelos cabelos. Você tem que aproveitar, porque ela não volta. Não. Tem coisas que pode vir uma outra vez, mas geralmente não vem. Não, É uma são vez únicas. só, e se você não agarrar, meu filho, já era, passou o bonde e você já. não pegou, né? Não entrou no bonde. Bom, eu queria falar algo aqui sobre a palavra, porque, gente, a palavra de hoje à noite, eu não sei, assim, acredito com todo mundo, mas comigo ela falou muito profunda de diversas maneiras. Então, primeiro, obrigada por você se deixar usar pelo Espírito Santo de Deus, que bradou forte. E teve uma frase que você falou durante o culto que eu, nossa, assim, palpitou o coração. E eu queria também que você falasse aí, que Deus te usar pra se sentir de falar pra quem tá nos assistindo. E a frase foi a seguinte: quem vive em obediência não pesca, colhe. É literalmente uma verdade. Como foi o tema do culto de hoje, eu quero dizer para vocês que estão assistindo, não perca. Ainda tem 2 cultos. Venha, porque vocês vão ser agraciados pela presença de Deus. Sobre quem vive obediência não pesca, colhe, é uma verdade, porque foi aquilo que foi dito na mensagem. Nós temos sementes. E quando nós plantamos essa semente, quando nós semeamos, e quando nós semeamos obediência, o Senhor não nos deixa voltar com um cesto de mãos vazias. Quando Jesus ele vai entrar no barco de Pedro, tudo que Jesus vai fazer é entrar no barco de Pedro, ministrar no barco de Pedro, chamar Pedro para ir ao mar alto, Pedro ouvindo toda a mensagem, e quando Jesus vai ter com ele para poder falar, Pedro, lança a rede do outro lado, Pedro não vai hesitar. Pedro, ele vai expor que ele está cansado. Pedro vai expor o seguinte: Senhor, nós tentamos a noite toda, nada apanhamos, e sob a tua palavra. Então Pedro teve fé, Pedro obedeceu a palavra de alguém que ele poderia dizer assim: entrou no meu barco do nada, tá pregando, eu tô frustrado, mas eu vou obedecer. E quando Pedro joga a rede, a Bíblia diz que ele colhe uma grande quantidade de peixe. Você percebe o quão importante é obedecer. Porque Pedro, ele vai dizer assim, ó, nós tentamos a noite toda. Então Pedro está dizendo assim, eu estou me esforçando. A semente que eu estou plantando é de esforço. Eu vim me esforçando a noite toda, semeando esforço. Eu plantei esforço. No outro dia, na noite, eu achei que eu ia ser muito frustrado. Eu achei que a minha noite ia ser ruim. Só que no outro dia, Jesus vai até ele e mostra para ele assim, se você planta a noite toda, esforço, na manhã eu trago para você. Você vai colher literalmente milagre e obediência. É forte. Demais. Ele providencia tudo, né? Tudo, nos Exato. mínimos detalhes. Ele poderia fazer assim, Pedro, faz o seguinte, da tua frustração eu não vou cuidar. Jesus poderia dizer assim, ó, você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim de homens. Pra alguém que tá frustrado, fala, eu tentei a noite toda, trabalhando a Vou noite mudar toda. de área. Agora é o start que eu vou sair. Oportunidades, mas não. Jesus faz o quê? Eu não vou fazer nada por completo. Vou mostrar pra você que o seu esforço tem recompensa. E quando a gente semeia no altar, o altar não toma, ele devolve.
E tem recompensa. Forte. Forte. Muito forte. Ele não toma, ele devolve. Não, é real, porque, assim, você vive tantas coisas. A gente tá no mundo, a gente não é do mundo, a gente está de passagem. Mas no mundo tereis aflições. E então, assim, a gente passa por situações no nosso dia a dia em que a gente acha que às vezes foi tirado algo da gente e não foi tomado. Foi o céu trabalhando para que a gente pudesse também viver. Porque, assim, a gente é muito engraçado, né? A gente vive só pro reino, aí a gente, poxa, eu queria trabalhar, queria ser independente, não sei o que, não sei o que. Aí você vai, procura emprego, tu começa a trabalhar. Só que aí a sua vida espiritual não é que ela fique estagnada, não é isso. Você continua, dependendo da pessoa que você é também, né? Mas, assim, você continua ali com Deus, a sua caminhada, mas não com o mesmo tempo que você tinha antes. Exato. Verdade. Isso é desesperador. Aí você começa a orar e fala assim, Jesus, eu queria estar mais envolvida no teu reino. Só que, tipo assim, se eu estiver trabalhando, eu não posso. Aí Deus vai lá, tira o teu emprego e diz, eu vou ser teu provedor. Cara, tu fica em choque. Você fica estagnado. Só que é o que você falou. Ele não tirou, ele tá te devolvendo algo maior. Só que você precisa ter fé. Exato. Eu acho muito incrível. Esses dias eu estava pensando sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque, assim, Jesus fala assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e você disser para a montanha, passa daqui para lá, ela vai passar. Só que, você já reparou que, assim, se a gente fosse cogitar de 100% de cristãos, qual é a porcentagem que tem o grão de mostarda? Todo mundo já viu um grão de mostarda ou vai no mercado e a curiosidade. Só que quantas pessoas realmente exercem? Porque eu penso assim, eu acredito que para eu viver algo incrível, eu preciso conhecer Deus. E para eu conhecer Deus, eu tenho que conhecer Deus de várias formas diferentes. Só que para isso acontecer, eu preciso ter fé. Para entender que quando Deus fechar uma porta e ele disser, eu sou teu provedor, ele vai prover. De onde, eu não sei, como, eu também não sei, mas eu acreditar que ele vai. Só que isso também vai vir de acordo com o que você vai vivendo. Exato. Só que, às vezes eu tenho a sensação, eu não sei, a sua sensação como preletora, como uma pessoa que estuda Deus, que ama a palavra, é sua percepção assim também, que as pessoas parece que elas não têm nem, sei lá, 1/4 de fé do tamanho do grão da mostarda. Todo mundo se assusta com o tamanho do grão. Quando vê. Nossa, é tão pequenininho, então eu posso falar daqui e vai pra lá. Só que ela, na hora dela falar, ela não tem fé o suficiente pra isso. Você acha isso ou você entende que não? Que geralmente as pessoas, elas tendem a ter fé e tem. A gente sabe que a gente não pode medir a fé dos outros pela nossa. Pela nossa. Eu acredito muito. É que depender de Deus é um desafio. Deixa eu só te dar uma cortada aqui. Gente, vocês podem ficar à vontade, tá? Pode comer, isso aqui é tudo comestível. A gente vai ficando, vai conversando, vai dando umas mordiscadinhas. Pode voltar? Pode ficar à vontade. Eu acredito muito nisso que você falou. Só que eu acredito que tem aquele medo porque depender de Deus é muito doido. É você olhar pro céu e não ver previsão de chuva nenhuma, mas saber, ele disse. É você olhar, é por isso que a Bíblia diz que a fé ela é a certeza. Então, como assim a certeza? Eu vou usar um exemplo na área sentimental. Eu acredito muito naquilo que Deus fala. O que eu tenho pra você, pra alguns Deus anunciou, eu tenho um Boaz. O que eu tenho pra você é um açoeiro. O que eu tenho pra você é o melhor de Deus. Então assim, quando Deus diz pra você assim, ó, o que eu tenho pra você é um presente de Deus. Eu vou te dar um mimo, eu vou te dar um presente. Então, eu vou depositar minha fé naquilo que ele liberou. E quando a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Vamos lá. Se Deus disse pra mim que vai me dar, eu vou lhe dar um Boaz, que vai cuidar de você, que vai suprir, que você vai viver literalmente o novo de Deus. E Deus me prometeu que vai me dar um Boaz. Eu tenho fé e vou esperar pelo Boaz. Só que no meio da caminhada, para você entender sobre fé, vai aparecer pessoas com basicamente quase as mesmas qualidades que Boaz. Um exemplo. Ou supostamente, né? Exato. Fingindo se passar por um Boaz que não é. Exato. Só que eu tenho fé e eu tenho a certeza. A fé é a certeza. Então eu tenho a certeza que Boaz vem. Eu tenho a certeza que o que Deus diz pra mim que vem. Eu não tenho incerteza. E aparecem coisas similares. E eu vou olhar para aquilo e eu não posso dizer assim, é o que tem. Eu vou viver. É o que as pessoas fazem. É se conformar, né? Acho que as pessoas hoje vivem muito num conformismo. Exato.
né? Isso e você estraga pergunta a pessoa, estraga a fé. E cadê a tua certeza? A tua certeza que ele falou. Então, a fé, ela é a certeza. Eu espero. Literalmente eu espero. Ah, mas como é que Deus vai prover? Eu vou esperar nele. Porque ele não mente naquilo que ele fala. E às vezes a provisão de Deus mexe, confunde. Porque Deus, quando ele diz para Elias assim, Elias, sai do Querite. Eu já ordenei uma viúva que vos sustente. Quando Elias chega na terra, nem a mulher tem. É isso aí. Aí você pode olhar e falar assim, não, eu acho que ele brincou naquilo que ele falou. Não, ele olha pro cenário, a Bíblia diz que ela tá apanhando gravetos, e ele pede água, aí ele começa a pedir, ela vai dizer assim, olha, tudo que eu tenho é para mim fazer, para mim comer com meu filho e pra gente morrer. Aí você olha e fala assim, meu, Deus me trouxe pra cá. Dizendo que tem provisão. Num lugar que não tem nem comida, a Deus mulher diz só que tem ela pra vai me sustentar. Ela acabou de falar que ela vai morrer. Não, mas é você ter a certeza. Eu vou morrer se também, ele né? falou, ele vai cumprir. Então, Deus estava fazendo assim, mais ou menos assim como profeta. Você crê que eu vou suprir, que eu vou te sustentar? Só que eu vou colocar a tua fé em ação. Eu vou te sustentar sim, só que agora você vai liberar semente. E qual é a semente? Faça primeiro do jeito que você falou. Só que você vai fazer pra mim. E depois você vai fazer pra você. primeiro o reino de Deus e a sua Exato. justiça. E todas as coisas Quando vão ser você faz pra ele, acrescentadas. você percebe que ele cuida nos mínimos detalhes. Aí você vê sobre Elias aquilo que a gente falou no culto. Que o altar não toma, ele devolve. Ele devolve. Ele sai do Querite, ele chega Eita terra. lá e a Bíblia diz que ela faz aquilo, traz pra ele. Aí é onde ele vai dizer, a farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija também não faltará. E Deus nos sustentou? Eita Sim, terra. só que exerce fé, Elias. Na medida que você exerce a sua fé, Deus vai cuidar de você. Eu creio muito Eita assim. glória, eu creio. Eu acho que é isso, é exercitar a sua fé. Exato. E quanto mais você vai recebendo aquilo que Deus falou, aquilo que você acreditava, você vai tendo mais fé pra viver aquilo que tá por vir. Exato. Então, assim, se antes a sua fé, ela tava engatinhando, você vai passar a andar. Vai. Aí você vai começar a andar, você vai começar a correr. Daqui a pouco você tá voando. E você, né, é assim. Bom, vamos aproveitar aqui só pra, perto de encerrar. Você falou, aí deu o exemplo do Boaz, então a gente vai aproveitar. Solteira. Solteira. Aproveitar, deixa, né? Vai que o varão A tá aí, propaganda é alma do valoroso. negócio. Né? E é manto. Esperando no Senhor. Esperar não é fácil. Não. Não. E o que se você pudesse dar um conselho pra um adolescente, falar assim, como que eu faço pra esperar? Olha. Vai jejuar, ler a Bíblia. Vai fazer aquilo que Começo Deus de tudo. tem. Começo de tudo. Esperar no Senhor. E hoje em dia é muito difícil você dizer para um adolescente assim, espera no Senhor, porque chega aquele dia que você fica carente. E quando você espera no Senhor, é aquilo que eu falei, você tem a certeza. E você não pode, um conselho que eu dou para um jovem, para uma jovem, você não pode, por conta de ser baseado pela tua carência. Apareceu qualquer um, eu vou abraçar. Apareceu qualquer não, eu tenho certeza do que eu espero em Deus. Então assim, eu espero no Senhor, realmente. Dani, no meio dessa caminhada não apareceu muito, mas não é a certeza que eu tenho. Literalmente não é a fé, é a certeza. Eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando. Apareceu muito similares, eu vou esperar em Deus. Esperar no Senhor é você ter a convicção daquilo que você quer. Perfeito. Um exemplo, o Senhor... Aliás, se você não souber o que você quer, não adianta Deus te dar, porque você não vai saber se é Exato. isso, Não né? dá. Eu fazer um comentário gospel. Eita, glória. Eu estava conversando com uma amiga minha e eu disse assim pra ela, o que você espera do Senhor? Dani, no Senhor, na minha área sentimental, eu espero isso, isso e isso. Maravilha. Mas isso, o quê? Dani, eu quero um jovem que seja músico da casa de Deus, que seja levita para me acompanhar no meu ministério. Aí eu falei pra ela, mas a primeira oportunidade que aparece uma outra pessoa com outras características, você vai dar uma oportunidade? Eu vou dar uma oportunidade, né? Porque eu vou tentar. Não é tentar, é esperar na que você precisa ter certeza daquilo Se que você quer. tentar, você vai errar, você vai se ferir seu coração. Bom, gente, a gente estava aqui com a maravilhosa Daniele de Jesus. Gente, é de Jesus mesmo, é, mano? Você percebeu, né? Então, olha, tá difícil encerrar esse podcast, mas já que a gente é obrigado, né? Porque tem tempo, senão a gente falava aqui de Jesus 3 dias. Mas agradecer, Dani, obrigada pelo seu carinho, por essa oportunidade de você estar aqui à disposição de Jesus. Rai, obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, gente.